Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Mais um momento onde vamos compartilhar a palavra e trazer alguns esclarecimentos importantíssimos. Hoje eu queria falar sobre um assunto que, na verdade, ainda causa muito alvoroço no coração das pessoas. Pessoas ficam preocupadas, inclusive já fui questionada várias vezes por várias pessoas sobre esse assunto, porque elas ficaram, digamos que em dúvida, elas ficaram meio que amedrontadas, que é a questão sobre o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Há 2 dias atrás eu estava aqui em casa e minha filha me perguntou: meu pai, por que o pecado contra o Filho é perdoado, mas o pecado contra o Espírito não é perdoado? O Espírito Santo ele é maior do que Jesus, do que Deus? Por quê? Por que motivo? Eu expliquei para ela que os três são um só. Pai, Filho e Espírito Santo formam um só Deus. São 3 pessoas distintas, como nós cremos na Trindade, mas as 3 pessoas formam um só Deus. Nós não somos unicistas, nós somos tricotomista como Espírito, Alma e Corpo, mas também cremos na Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu percebo que esse é um tema que as pessoas ficam muito preocupadas. As pessoas têm muitas dúvidas, pessoas dentro da igreja, elas ficam amedrontadas, achando que elas em si pecaram por algum motivo. Mas eu queria hoje trazer para você alguns esclarecimentos importantes, tudo bem? É importante nós entendermos, antes de tudo, que no Novo Testamento, ele começa com 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, dos 4, 3 são conhecidos como evangelhos sinópticos, ou seja, 3 que têm semelhanças, 3 que têm uma estrutura semelhante, narrativa, ensinamentos de Jesus, que tem sequência de eventos, também uma perspectiva histórica e geográfica. Ou seja, cada qual, embora ele tenha uma estrutura semelhante, eles são parecidos, mas cada evangelho ele tem um papel de descrever digamos que uma característica de Jesus. E Mateus descreve Jesus como o Messias, como um aguardado. E nós temos lá, no livro de Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 32, um texto interessante que trata sobre esse assunto. Vamos ler comigo, por favor. Mateus 12, 22 ao 32, olha o que diz. Então trouxeram a Jesus o endemoniado cego e mudo, e Jesus o curou. E o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Pegue bem isso. A multidão vê Cristo operar um milagre tão poderoso porque levaram o endemoniado até Jesus, que era cego e mudo, e ele opera aquela cura, aquela libertação, e a multidão fica perplexa e fala assim: não será esse o filho de Davi? Por que motivo? Vamos ler. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo que eles pensavam, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Perceba que Cristo chega naquele ambiente e ele faz milagres. Ele liberta alguém de uma condição de opressão, de enfermidade. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, pega isso aqui. Aqui é Jesus falando. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus a vós. Aqui são alguns sinais importantes que Jesus dá, tá bom? Lá em cima eles perguntam se não seria esse o filho de Davi. Aí Cristo fala o seguinte, se eu expulso,
Satanás, desculpa, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus a vocês. Cristo está dando aqui um sinal. Vocês não são inocentes. Entenda que eu tenho operado sinais, vocês têm visto sinais. Eu tenho confirmado até mesmo a tradição. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados os homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Esse texto aqui ele é poderoso, ele é riquíssimo, porque ele nos transmite informações maravilhosas. Levar até Jesus alguém que era endemoniado, tá bom? Jesus Cristo livra, liberta, expulsa aquela pessoa daquela condição. Aquela pessoa era oprimida por um demônio que lhe causava cegueira e mudez. E quando ele faz essa obra milagrosa, surge então uma pergunta dentre as multidões que viu aquele milagre acontecer: não será esse o filho de Davi? Ou seja, aquele que as profecias vêm falando em todo o tempo, o rebento de Jessé? Por quê? Porque na tradição judaica existia uma crença que aquele que operasse milagres de abertura dos olhos, cura de mudez, abertura da audição, esse com certeza seria o Messias. Mas Jesus, fora aquele milagre, ele tinha feito outros sinais, muitos milagres, muitas maravilhas. Mas existia entre aquele povo aquele chamado fariseus, que eles tinham prazer em descrer de Jesus, mesmo tendo consciência que Jesus Cristo era enviado de Deus. Tanto é que ele falou, ele expulsa demônio pelo poder do maioral, ou seja, de Beelzebul. E Cristo agora começa a debater, se eu expulso o demônio pelo poder dos demônios, então esse reino está dividido, e no reino que se divide entre si, ele não fica de pé, ele decai, ele sucumbe. Ou seja, o que eu fiz aqui foi milagres, foi libertação, foi cura, ou seja, eu não fiz pelo poder dos demônios. Agora, interessante os fariseus sabiam muito bem que Jesus Cristo ele era enviado de Deus. Por que sabiam disso? Quando vamos lá para o livro de João, capítulo 3, perceba o seguinte: Nicodemos vai encontrar com Jesus, e ele fala o seguinte, João fala o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, ou seja, era alguém que tinha destaque. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos. Ou seja, ele não falou eu sei, ele disse sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Desculpa. Perceba que os fariseus, por mais duro que eles fossem, eles sabiam que Jesus era o enviado da parte de Deus. Mas a religiosidade e o apego às tradições fizeram com que eles rejeitassem a pessoa de Cristo. Perceba que Cristo ele fala que em todo tempo ele veio para o seu povo querendo ajuntar-lhes como a galinha junta os seus ovos abaixo de si para chocá-los, para protegeram, mas aquele povo havia rejeitado Jesus. Ou seja, perceba que o desejo de Cristo era fazer com que eles entendessem: eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou aquele que o Pai enviou para tirar vocês de uma condição de morte, para fazer vocês nascerem de novo. E eles sabiam que Cristo era enviado de Deus, mas ainda assim, deliberadamente, conscientemente, eles rejeitaram a pessoa de Jesus. Eles disseram que Jesus fazia aquilo pelo poder dos demônios. Ou seja, eles ignoraram a tradição,
Eles ignoraram os sinais, eles ignoraram os testemunhos, eles ignoraram muitas coisas. Os milagres eles ignoraram por um apego a uma tradição, por um apego a uma tradição, por um apego a uma religiosidade e um coração corrompido. Ou seja, quando Cristo agora ele começa a falar com eles, olha, se eu expulso Satanás pelo poder de Satanás, ok, tranquilo. Mas se eu expulso pelo Espírito, é chegado até vocês o reino de Deus. Ou seja, vocês não são mais ignorantes. Vocês sabem, mas aquele povo ele decidiu conscientemente rejeitar a verdade, rejeitar a palavra, o verbo vivo que é Jesus. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 e 19, é um texto que me lembra bem, não fala sobre o pecado contra o Espírito, mas ele me lembra bem a ação de uma pessoa que tem o coração completamente endurecido, mesmo vendo sinais. Romanos 1, 18 a 19, olha o que diz aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime, pega essa palavra, suprime a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, Deus havia se revelado desde a eternidade a todos. Ninguém é inocente acerca da pessoa e da existência de Deus. Pode ter pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus, sobre o plano da salvação como nós conhecemos, mas Deus se fez visível a todos pela criação que é fruto de suas obras. Mas a palavra fala que aquele povo, eles suprimem a verdade. Essa palavra suprime é a palavra grega kateixo, ou seja, eles impedem, eles sentam sobre a verdade. É como se ele colocasse uma tampa sobre a verdade, sentasse sobre ela e dissesse o seguinte: eu não quero ouvir a verdade. Eu quero ficar com o meu engano. Eu quero ficar com o meu erro. Eu quero ficar, com as minhas tradições. Então Jesus Cristo, ele fala o seguinte, vamos voltar aqui. Versículo de número 30. Olha o que Cristo fala. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo pecado e blasfêmia. Mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra o próprio Cristo, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Nem nesse mundo, nem no mundo que há de vir. Perceba que Jesus, ele dá uma dica muito importante. Fala assim, se eu expulso Satanás pelo poder de Satanás, vocês estão com toda a razão. Vocês estão certos. Porém, o reino vai se dividir, vai se romper, vai acabar. Agora, se eu faço o que faço pelo poder do Espírito, o reino chegou até vocês. E um pouco à frente ele fala aqui, a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A blasfêmia contra o Filho do Homem até há perdão, mas contra o Espírito não há. E eu me lembrei da pergunta que minha filha me fez. Ela falou: meu pai, por que o pecado contra Cristo tem perdão, mas o pecado contra o Espírito não? Perceba que a palavra fala que Jesus está à destra de Deus, intercedendo por nós, a sua igreja, a sua noiva. E o Espírito Santo é que ele convence o homem do pecado, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Se eu peco contra Cristo, há uma intercessão. Se eu peco contra Deus, a intercessão dele junto ao Pai e a ajuda do Espírito que me ajuda nas minhas fraquezas, que me levanta, que me sustenta, que me instrui. Agora, se eu peco contra o Espírito, quem que vai me convencer?
Se eu rejeito a pessoa do Espírito, quem é que vai dar ouvidos? Quem é que vai trabalhar no meu coração para que haja mudança na minha pessoa? Não tem quem faça isso. Agora, o que é em si o pecado contra o Espírito? Eis a pergunta. Porque muitas pessoas ficam desesperadas, porque eu pequei contra o Espírito. Se você está preocupado, se você pecou contra o Espírito, você não pecou contra o Espírito. Porque uma pessoa que peca contra o Espírito, ela entra numa condição de completa rejeição e dureza de coração. Ou seja, o que é pecar contra o Espírito? É alguém que deliberadamente, conscientemente, ela decide ofender a pessoa do Espírito Santo, o qual pode convencer o mundo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu me lembro que uma vez alguém me fez uma pergunta, mas pastor, me diga uma coisa, e as igrejas que não creem nos dons para o dia de hoje? São igrejas cessacionistas, que não creem no dom de língua, de profecia, entre outras coisas. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é uma ignorância acerca dos dons. E Paulo falou, acerca dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes, mas tais irmãos em Cristo que vão para o mesmo céu que nós vamos, eles não blasfemam contra a pessoa do Espírito. Eles não se levantam contra o Espírito Santo. Eles só rejeitam as manifestações do Espírito. Por quê? Por vários motivos. Hoje existem igrejas que fazem aberrações dando o nome de obra do Espírito Santo. E outro motivo é porque elas são ignorantes acerca das manifestações dos dons do Espírito Santo. Para ela, na mentalidade delas, esses dons foram para o tempo passado. Eu até vi um pastor falar assim, Jesus não falou em línguas. Claro, porque o dom de línguas era para a dispensação da igreja. Ok? Mas eu não vou falar sobre isso agora. Eu quero falar que as igrejas que não creem nos dons, elas não estão blasfemando contra o Espírito Santo, elas são apenas ignorantes acerca dos dons. Elas nunca tiveram experiência com o Espírito. Agora, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo são aqueles que deliberadamente você olha para tais pessoas e você percebe nelas uma rejeição irrefutável, uma rejeição concretizada, uma rejeição completamente solidificada contra a pessoa do Espírito Santo. Eu já vi crentes que, eu não posso dizer que eles pecaram contra o Espírito, mas eles estavam numa rota bem perigosa, porque se afastaram, caminharam para um ateísmo, ou então para um agnosticismo, né? E elas começaram a falar algumas besteiras, que não cria tal, mas elas assim, não falaram, não blasfemaram contra o Espírito. Mas eu percebi que elas estavam em uma rota, até que eu vi que eles deram um pouco de marcha ré. Existem pessoas no mundo também que elas falam deliberadamente contra a pessoa do Espírito, e não é porque elas não creem que o Espírito existe, é porque elas decidiram não crer. Ou seja, o crente que teve experiência e depois rejeitou e fala conscientemente contra o Espírito, isso é um pecado contra o Espírito. Ou o ímpio que deliberadamente ofende a pessoa do Espírito, que sabe que é o próprio Deus também, essa pessoa são aquelas que estão pecando contra o Espírito. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26 e 27, olha o que diz. Porque se continuarmos a pecar de propósito, ou seja, deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Ele fala aquele que peca deliberadamente, mas aqui ainda não é pecado contra o Espírito. Aqui são aqueles que, tendo recebido a palavra, eles decidem rejeitar a palavra e agora andar num nível de pecado cada vez mais consistente, tornando-se até uma espécie de iniquidade. Para eles, o sacrifício é inválido. O que Cristo fez na cruz não tem valor para essas pessoas. Mas se for achado arrependimento em seus corações, há sim, da parte de Deus, uma restauração para a sua vida. Mas nessa rota, há um grande perigo da pessoa pecar contra o Espírito. Por quê? Porque ela pode pegar um gosto pelo pecado, elas podem agora, ladeira abaixo, adentrando cada vez em níveis mais profundos, mais trevosos, e de repente
elas deixarem de crer na pessoa do Espírito, ou podendo até crer na sua existência como alguém que de fato existe, mas deliberadamente rejeitar, falar, ofender o Espírito Santo. Então, o pecado contra o Espírito Santo é alguém que deliberadamente, conscientemente, ofende a pessoa do Espírito. E esse não é o seu caso. Só o fato de você estar preocupado se você pecou contra o Espírito Santo mostra que você não pecou contra o Espírito, mas que você ama o Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. E se puder, vai lá, segue o nosso canal, tá bom? Dá o seu joinha, compartilha esse vídeo. Com certeza ele vai servir para abençoar muitas pessoas. Que Deus possa te abençoar. Grande abraço, graça e paz. Fica com Deus. Deixa eu lembrar. Nós temos o Instituto Bíblico Souza, que é uma escola da Palavra, do Espírito, da Fé. Uma escola com duração de 2 anos. E se você quer estudar nessa escola, as aulas são presenciais e online. Se você mora aqui em Salvador, você pode estudar presencial, ou Dias d'Ávila também presencial, ou então você pode fazer as aulas online. Então, se você tem interesse, fala conosco. Nós temos o número 719-9224-1076 e vai servir para você poder aprender a palavra, andar na palavra, crescer na palavra e experimentar coisas grandes em Deus, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Grande abraço, fica com Deus em nome de Jesus. Tchau, tchau.